Oi! Hoje é resenha do conto O Antinatal de 1951, de Carlos Susequinde. O Dr. Lourenço comparece a uma estação de trem para retirar algumas passagens. Ele está em nome do Juizado de Menores e ele é um curador de menor. As passagens se destinam a São Paulo, partindo ali do Distrito Federal, ainda no Rio de Janeiro. Acontece que o Dr. Lourenço está fazendo um pequeno golpe. Na verdade, ele deu um jeitinho de descolar umas passagens para si próprio e para o seu filho. O motivo é a viagem para São Paulo, onde eles vão passar o Natal. Ou melhor, o antinatal. E é melhor parar de contar por aí, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. O Antinatal de 1951 foi publicado por Carlos Susequinde em 1996. Este autor nacional não é um escritor muito recorrente, só publicou apenas 4 livros até agora. Ele começou lá na década de 60 e depois precisou de 10, 15, 20 anos para publicar o livro seguinte. Uma característica de suas obras é que elas são autobiográficas. E sim, aqui neste conto, O Antinatal de 1951, a gente percebe isso claramente, principalmente depois que a gente consegue esta informação. Pois então é fácil perceber que o Dr. Lourenço e o Lourencinho, que é o filho do Dr. Lourenço, na verdade é o autor e seu pai, ou algo parecido. Uma curiosidade aqui sobre esse texto do autor nacional. Temos aqui também no Imantado de Livros resenhas sobre contos argentinos. Então, num dos contos da Samantha Schweblin, retirado aqui deste livro, temos uma situação bem parecida aqui no conto Rumo à Alegre Civilização, onde um sujeito também está querendo comprar uma passagem de trem e não consegue. Sim, é isto que acontece aqui nesse conto do Susequinde. É um pequeno spoiler, mas isso não machuca ninguém. Minha avaliação do conto. Como acabei de comentar, assim que eu comecei a ler o texto, eu percebi a semelhança com aquele conto da Samantha Schweblin. Homem tentando comprar uma passagem e não conseguindo. Claro que os desdobramentos são completamente diferentes, embora um toque familiar a gente possa ainda achar nos dois textos. Mas as semelhanças param por aí e a gente pode voltar a falar apenas do conto do brasileiro. É uma coisa curiosa, enquanto essa parte estranha que ele não consegue comprar a passagem para ele e para o filho, que até tem um tom assim meio de realismo fantástico, embora na verdade a gente possa comparar com uma bela burocracia, porque é uma sucessão de pequenos absurdos que fazem com que ele não tenha passagem em mãos. De qualquer forma, sendo fantasia ou burocracia, a coisa fica um pouco angustiante. Enquanto isso, ele se lembra da relação que ele tem ou não tem, exatamente, com o seu filho, o Lourencinho. Essa história do antinatal é uma coisa que parece que eles fazem há alguns anos. E também a gente não tem certeza do motivo disto acontecer, porque os dois não se bicam, pai e filho. Então fica sempre no ar e enquanto tem aquela agonia de não conseguir comprar a passagem. Claro que a gente pode pensar num paralelo entre a relação dos dois e a tentativa de comprar os benditos bilhetes. Sempre há um impedimento a mais. Também a gente pode então dizer que sempre há um impedimento a mais para que pai e filho se entendam. Fica uma coisa meio alegórica ali, ou uma metáfora, sei lá. De qualquer forma, o final aqui deste conto é um pouco aberto. Então, nesse início das situações não serem muito explicadas ou resolvidas, chegando a um final concreto, eu atribuo para O Antinatal de 1951, de Carlos Susequinde, 4 asteriscos. Bom,
É isso, amanhã a última resenha da trinca desta semana dos 100 melhores contos brasileiros do século. Enquanto a resenha não chega, confira aqui do lado algumas dicas de outros projetos de contos aqui do Mantado de Livros. E até mais!